Olá a todos, sou o professor Rodrigo Rezende, da Universidade de Araraquara, do programa de pós-graduação em biotecnologia, e hoje trago para vocês a professora Patrícia Pranck. A professora doutora Patrícia Pranck é professora titular e chefe das células-tronco e hematologia do laboratório da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Brasil, e professora de pós-graduação em fisiologia. Ela tem um PhD em genética e biologia molecular pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e no laboratório de células-tronco da Universidade New York Blood Center, em Nova York. E também um pós-doutorado no Philips Universidade Marburg, na Alemanha. Ela é fundadora e presidente do Conselho do Instituto de Pesquisas com Células-Tronco, o IPCT, do Rio Grande do Sul. É uma das consultoras científicas do governo brasileiro em matéria de formação da lei para aprovar a pesquisa com células-tronco embrionárias humanas, cujo trabalho foi realizado em Brasília, em 2003. Ela é membro do Conselho e presidente da Comissão de Assuntos da América Latina da Sociedade Internacional de Engenharia de Tecidos e Medicina Regenerativa, TERMES. Ela é membro do Conselho de Administração da SLABO, Sociedade Latino-Americana de Biomateriais, Órgãos Artificiais e Engenharia de Tecidos. Ela recebeu 10 prêmios importantes em sua carreira, e suas linhas de pesquisa são nas áreas de hematologia e células-tronco, nos seguintes tópicos: células, nanotecnologia, nanomedicina, medicina regenerativa, engenharia de tecidos e órgãos artificiais. O título da palestra será Scaffolds 3D, produzidos por nanotecnologia para propostas de engenharia de tecidos e medicina regenerativa. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas à professora Patrícia Pranck, desejar uma boa apresentação, agradecê-la pela oportunidade de estar aqui, de nos dedicar esse tempo a este evento, que certamente vai enriquecer e trazer muitas questões importantes. Seja bem-vinda, professora. Boa tarde a todos, muito obrigada, professor Rodrigo, professor André, pela, digamos assim, a satisfação de começar aqui a falar de um assunto que é bastante interessante, né, e bastante novo também, digamos assim, no Brasil, né, nesse importante evento, né, de biofabricação e bioimpressão 3D, tá? Então, a nossa ideia é falar um pouquinho do trabalho que nós realizamos ali na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tá? Nós vamos falar um pouquinho do uso da nanotecnologia também na produção desses biomateriais, ou desses scaffolds 3D, mas focados para a engenharia de tecidos e a medicina regenerativa. Essa é uma área bastante interessante, né? E tem várias formas, várias técnicas que a gente pode fazer, scaffolds ou biomateriais, para a medicina regenerativa. Tá? Um dos focos do nosso laboratório, que nós já trabalhamos há bastante tempo, é o estudo das células-tronco. Então, nós podemos, por exemplo, associar o estudo das células-tronco com várias tecnologias para o desenvolvimento de materiais que serão usados nessa medicina regenerativa. Eu vou começar falando, né, um foco bastante interessante, que é o uso dessas células-tronco, por exemplo, em associação com a nanotecnologia, que é uma ferramenta muito importante na produção desses biomateriais, né? Mas vamos lembrar um pouquinho também que tipo de células-tronco nós temos, né? Uma área bastante da área biológica, que nós vamos associar agora à ciência de materiais, digamos assim. As células-tronco, só para lembrar, né, na realidade, nós temos dois grandes grupos de células-tronco. As chamadas células-tronco pluripotentes, que engloba, na realidade, dois subtipos. Aquela conhecida, né, a célula-tronco embrionária humana, que provém dos embriões humanos, os blastocistos, por exemplo, de 4 ou 5 dias. E nós temos também as células chamadas de IPS. São aquelas células-tronco pluripotentes induzidas, aquelas que nós produzimos, digamos assim, no laboratório, por uma manipulação genética, para que a gente possa fazer com que uma célula somática
vire uma célula embrionária de novo. Então, por isso ela é uma célula pluripotente. Mas isso é feito em laboratório, com as mesmas características, né, a mesma potencialidade, digamos assim, de uma célula-tronco embrionária humana. O outro grupo são as células-tronco chamadas de adultas. Essas são as células-tronco que a maioria da população conhece e ouve falar do seu uso. Por exemplo, o já consagrado transplante de medula óssea, né, que nada mais é do que transplante de células-tronco provenientes da medula óssea, né, de células-tronco hematopoéticas que vão regenerar aquela medula. Mas nós temos vários outros tipos de células-tronco também que podemos usar para a medicina regenerativa. As células-tronco em outros tecidos, por exemplo. Tá? Algumas dessas fontes, sem dúvida, a medula óssea é uma das fontes mais importantes, porque ela tem, além da célula-tronco hematopoética, aquela que restaura a medula, digamos, doente no processo de leucemia ou outra doença hematológica, ela tem vários outros tipos de células-tronco muito importantes, tais como as células-tronco mesenquimais, né? As mesenchymal stem cells, que nós chamamos, né? As MSCs, ali que está descrita. Essas células, elas têm uma potencialidade de regeneração muito maior. Por quê? Ela é uma célula multipotente, ela não é pluripotente como as células embrionárias, né? Mas ela tem uma capacidade, uma plasticidade muito maior. E essa é uma fonte de células muito importante para o desenvolvimento de pesquisa e para os ensaios clínicos também. E estas células-tronco mesenquimais, por exemplo, elas são encontradas em diversos tecidos do nosso corpo. A medula óssea, como nós já falamos, mas também, por exemplo, no produto do lipoaspirado, após o processo de lipoaspiração, nas células de gordura, os dentes, que nós chamamos de dentes decidos, que nada mais são do que os dentes de leite, e também os vasos, por exemplo, do cordão umbilical do bebê quando nasce, né? O vaso tem uma parte que nós chamamos de water and jelly, que é aquela parte que nós podemos extrair células muito importantes para, por exemplo, pesquisa, que são as células mesenquimais também. E a engenharia de tecidos, ela tem uma proposta um pouquinho diferente. Porque o estudo com as células-tronco nós já fazemos há muito tempo. Isso chama terapia celular, né? Muitos ensaios clínicos estão sendo feitos usando, por exemplo, só células. Pode ser células-tronco ou células progenitoras. Então, isso quando aplica só célula, nós chamamos de terapia celular. Mas, no entanto, existem algumas limitações. A terapia celular é muito importante, mas existem algumas limitações, digamos assim, que, como em tudo em medicina, não existe uma ferramenta boa para tudo, né? Cada caso é um caso. Por exemplo, no caso da terapia celular, o que vai acontecer? Nós aplicamos uma célula no paciente e aquela célula ele pode se distribuir por todo o corpo. Digamos que eu precise de uma regeneração local, uma certa região do corpo do paciente que precisa ser regenerado. Teve uma lesão de osso, por exemplo, uma lesão de cartilagem, uma lesão de músculo, o que seja. Então, se eu aplicar aquela célula, né, ela vai ser distribuída pela corrente circulatória do paciente e pode atingir qualquer lugar do seu corpo. Geralmente não é localizado, ou seja, a aplicação é sistêmica. Claro que nós podemos aplicar no local, mas dependendo do local, nós não temos acesso. Né? Por exemplo, o sistema nervoso central é mais difícil, então tem que vir, por exemplo, né, de uma forma mais sistêmica. Muito bem. Então, quando a gente tem uma aplicação importante, que pode ser a sistêmica, você pode usar, por exemplo, a aplicação das células-tronco, ou no local, ou de uma forma sistêmica. Mas, com a engenharia de tecidos, nós podemos fazer uma aplicação bem naquele local que se precisa. Claro, não é para todo tipo de lesão que isso serviria, porque tem locais também que é difícil o acesso. Mas quando existe uma lesão em um local que é possível acesso, nós podemos, então, localizar bem essa célula através do uso de um scaffold, né? Ou um biomaterial, que nada mais é do que um molde. Então, nós podemos produzir esse material, né, esse molde, e fazer com que células-tronco possam crescer nesse molde. Então, nós vamos ter o quê? Um molde, né, que pode ser até no formato daquele tecido que se deseja regenerar, com células-tronco que já cresceram nesse molde. O ideal para a engenharia de tecidos é que, enquanto esse molde vai sendo degradado, a célula-tronco vai tomando conta daquele espaço, daquele formato, e possa, de fato, regenerar o tecido que sofreu aquela lesão. Esse seria o melhor dos mundos, né? É para isso que nós fazemos pesquisa, para tentar chegar nesse ideal, naquilo que seria a terapia ouro para nós. Então, a engenharia de tecidos, ela envolve mais do que apenas células. Ou, às vezes, não precisa nem usar células. Na verdade, a engenharia de tecidos, né, ela visa usar materiais, por exemplo, né, principalmente biomateriais, no caso de seres humanos, né, associando células e podemos associar em outras moléculas bioativas.
mas não necessariamente precisa dessa tríade, como nós chamamos, né? Então, por exemplo, as células, obviamente, que podem ser células-tronco ou outras células, né? Células mais, digamos assim, diferenciadas. Os biomateriais e, por exemplo, fatores de crescimento. Mas não necessariamente nós precisamos desses três componentes. Os biomateriais é a fonte de onde nós vamos fazer aquela formação daquele tecido, aquele molde que se deseja regenerar ou recuperar, né? Então, ele é a parte fundamental da engenharia de tecidos. E tem diversas técnicas que nós podemos usar para produzir esses biomateriais. Mas associar células pode ser uma estratégia muito interessante e associar fatores de crescimento ou outras moléculas bioativas que podem ajudar, por exemplo, né, na proliferação dessa célula, na diferenciação dessa célula, tem várias outras componentes biológicos que podem ser associados. Então, isso é o interessante da engenharia de tecidos, né? Então, é uma ciência extremamente multidisciplinar que envolve não só biologia, mas envolve muita química, física, a ciência de materiais, a engenharia, porque é exatamente isso, né? Nós queremos a engenharia de materiais visa o quê, então? Nós queremos, então, com a engenharia de tecidos, reconstruir, né? Ou vamos falar, então, a parte de engenharia do corpo humano. Então, esse é o grande desafio, que nós possamos, então, fazer uma regeneração correta daquele tecido ou daquele órgão que sofreu uma lesão. Esse seria o ideal, é para isso que se trabalha. Quem sabe daqui a alguns anos a gente possa, de fato, construir um coração super funcional, exatamente como a gente precisa, para recuperar um paciente que tem uma lesão, ou um músculo, ou um osso. Quer dizer, tem vários tipos de tecidos que já estamos trabalhando e que tem sido possível recuperar. Mas quem sabe a gente pode, de fato, construir um órgão inteiro, com toda a sua complexidade, baseado nessas tecnologias, em um futuro breve. Bom, só que existem várias necessidades, digamos assim, que precisam ser observadas para que aquele biomaterial seja, de fato, um bom biomaterial para ser usado na engenharia de tecidos. Porque nós estamos falando em usar isso para um paciente, um ser humano. Então, é claro que nós precisamos cuidar vários desses pontos que são muito importantes. O primeiro deles é a biocompatibilidade, né? Como vocês sabem, já se usa materiais, né, como próteses, por exemplo, próteses de titânio, há muitas décadas. Ele não é biodegradável, mas ele é biocompatível. Quer dizer, o organismo da pessoa que está recebendo aquele corpo estranho não vai rejeitar aquele biomaterial. Isso é muito importante, ou aquele material, como é o caso do titânio, ou qualquer outro material, seja metálico, né, ou seja material degradável. Então, a biocompatibilidade é um fator extremamente importante. Essa estrutura onde esse biomaterial, ou seja, né, essa topografia onde esse biomaterial foi desenvolvido e que essa célula irá se alojar, isso é muito importante também. Eu falei antes que nós podemos colocar células junto, mas não podemos usar só o material. Por quê? Porque as células do próprio paciente vão migrar para esse material, né? O próprio hospedeiro vai ter células migrando e que podem preencher aquele molde, preencher aquele biomaterial, né, que foi construído para regenerar aquele tecido. Então, a topografia, onde a célula vai se acomodar, é como nós imaginássemos assim uma caminha que tem que ser confortável para que aquela célula humana possa se acomodar ali e de fato crescer e de fato regenerar aquele tecido que precisa ser, digamos assim, repovoado por células. Tem que ser um ambiente adequado para aquela célula crescer, né? Então, essa arquitetura, essa topografia, todas essas propriedades da superfície desse biomaterial, eles vão interferir nessa capacidade ou não dessa célula, seja tronco, seja progenitora, seja até uma célula mais diferenciada, de poder se acomodar naquele novo ambiente, que tem que ser o mais parecido possível com o nosso ambiente natural. Por isso mesmo, que uma das grandes estratégias é que nós possamos construir biomateriais que sejam o mais próximo possível do corpo humano, ou seja, que possam imitar a nossa matriz extracelular, né? Possam imitar aquele ambiente que a célula está acostumada a viver. E isso é muito importante, né? Bom, uma das questões é exatamente a sua tridimensionalidade, ou seja, quando nós fazemos cultivo de células-tronco in vitro, nós estamos num processo que é bidimensional, é uma placa, né? E aquilo não imita o que acontece no corpo humano. O nosso corpo humano, ele é 3D, ele é tridimensional. Então, esses scaffolds 3D, por isso a importância desse evento e por isso a importância de pensarmos em estratégias de produzir biomateriais em 3D, é exatamente isso, para tentarmos imitar ao máximo o que acontece em vivo, né? E uma das questões é exatamente
o fato de ser 3D, ok? Então, imitando, por exemplo, a nossa matriz extracelular, para que a célula possa crescer e se desenvolver. Outro critério fundamental, claro, é a capacidade de nós podermos esterilizar esse material. Por quê? Aquele material tem que estar livre de patógenos. Nós não podemos contaminar esse material, porque ele pode contaminar, obviamente, o paciente. Então, esse material tem que ser passível de ser esterilizado sem deformar esse material, sem acabar com as suas propriedades físico-químicas importantes, que são aquelas que vão aderir às células, que vão fazer possível que a célula vai aderir, que a célula vai crescer ali, que de fato vai criar um ambiente adequado para uma célula crescer e se desenvolver. Então, esse processo de esterilização é muito importante para matar patógenos, mas também que não deforme esse material, né? E, claro, a sua capacidade de ser biodegradável. Bom, aqui nós podemos falar de dois grandes grupos. Nós temos materiais metálicos, que são usados, né, ou materiais, ou como titânio, por exemplo, que não necessariamente precisa ser um material biodegradável, né? Ele não é biodegradável, mas ele é biocompatível. Então, dependendo do tecido que a gente quer regenerar, talvez esse material não precise ser biodegradável, mas precisa ser sempre biocompatível, como é o caso que nós citamos então. Titânio, materiais metálicos. Por exemplo, uma regeneração de osso, né? Você pode deixar aquele material muito tempo ali, pode ser que não para sempre, mas muitos anos, não tem problema. Agora, se nós estamos falando de uma regeneração de um outro tipo de tecido que precisa dessa biodegradabilidade, ele não pode ser, por exemplo, um material muito duro. Por exemplo, a biodegradabilidade da pele, né? Precisa ser um material que vai fazer esse processo para poder degradar aquele scaffold, aquele biomaterial, enquanto aquela pele, aquele novo substituto cutâneo estará sendo desenvolvido, digamos assim. Então, a biodegradabilidade do material é um processo extremamente importante, né? E, no fim, também, como nós falamos, a capacidade de poder, então, aderir, digamos assim, ou incorporar no seu centro ou na superfície moléculas, que podem ser importantes para essa proliferação, para essa diferenciação das células, né, para o crescimento celular, para o próprio ambiente ser mais saudável e adequado para que aquele tecido, que é um corpo estranho, obviamente, né, aquele tecido que foi inserido, né, aquele biomaterial, de fato possa se integrar ao tecido humano e gerar um novo tecido, um novo espaço de células ali, onde o paciente possa ter o seu órgão ou o seu tecido regenerado. Com isso, então, temos imensos desafios aqui no que falamos a respeito de engenharia de tecidos. Um dos principais desafios é exatamente isso, né? Que essa célula, né, ou esse ambiente que se integre a esse biomaterial, ele de fato possa interagir com o corpo humano, mas, e não só interagir, como aquele tecido ele tem que ser formado numa estrutura que permita o quê? A vascularização. Porque todo tecido precisa ser vascularizado. Por quê? Nós precisamos levar oxigênio e nutriente para esse tecido. Por isso é de extrema importância que esse biomaterial, ou esse scaffold que nós estamos produzindo e que iremos, digamos assim, inserir num corpo vivo, ele tenha poros, né? E que ele seja, então, 3D, tridimensional. Por quê? Assim, nós vamos conseguir limitar o máximo possível o que nós precisamos, que é a nossa matriz extracelular. E a porosidade desse material é um critério muito importante. Bom, só falando um pouquinho da literatura, né? O que nós podemos ver, assim, em termos de artigos publicados na literatura, por exemplo, usando biomateriais na engenharia de tecidos? Olha só, até ontem eu consegui atualizar esse dado, nós temos quase 40 mil artigos publicados no mundo sobre esse assunto. Obviamente, assim, que no século passado, né, era muito pequena a quantidade de artigos publicados e, com certeza, na virada do século, agora nós temos, assim, uma grande quantidade de artigos que estão sendo publicados. 2020 ainda não terminou, né? Está em constante crescimento, mostrando, então, a importância desse assunto no mundo e o interesse dos pesquisadores em continuar pesquisando para que possamos desenvolver esses biomateriais. Vou falar um pouquinho de que tipo de materiais tem sido usado e para que propósito, né? E também quais são as técnicas que mais se usa para a produção desses biomateriais. Esse é um artigo que nós publicamos na Drug Discovery Today, por exemplo, onde nós fizemos uma avaliação bem ampla dos tipos de técnicas que são usadas. Por exemplo, a impressão 3D, né, que é um foco muito importante desse nosso importante evento aqui. Na impressão 3D, 34% dos artigos publicados ele envolvia a regeneração de osso. Mas nós temos também cartilagem, tecidos moles, nervos e vários outros tipos de tecidos, né?
Quando nós avaliarmos, então, o eletrospinning, que é uma técnica de nanotecnologia, nós já temos, assim, também uma grande quantidade de artigos que focam, digamos assim, na regeneração do osso, mas também um grande número em outros tipos de tecidos, de vaso, de pele, né? Aqui já entra a pele. Então, vários tipos de tecidos que têm sido o foco do desenvolvimento de biomateriais eletrofiados, que a gente chama, por eletrospinning ou pela técnica de eletrofiação, que eu vou falar um pouquinho mais para vocês daqui a pouco, que é um foco bem importante do nosso laboratório. Já o processo chamado de descelularização e recelularização de tecidos, né? Onde nós pegamos um tecido verdadeiro, um tecido vivo, né? Quer dizer, de um organismo que era vivo, né? Pode ser, por exemplo, de animais, e daí chama-se, né, o uso de xenotransplantes, né? Mas daí nós não vamos usar as células do animais, nós vamos usar apenas o tecido dele. Então, a gente faz laboratório estudo, por exemplo, com porcos, com alguns órgãos de porcos, por exemplo. Então, a gente pode pegar aquele tecido, tirar as células daquele tecido, usar apenas o arcabouço, ou seja, a arquitetura daquele tecido, que é importante, né? E tentar recelularizar esse tecido. São técnicas que são feitas, então, com organismos, digamos assim, de verdade, de animais, né? Ou de pessoas, obviamente, doadoras de órgãos, né? Bom, ainda é muito pouco usado em ensaios clínicos, né? Mas em ensaios de laboratório é bastante usado, né? Então, por exemplo, nesse caso, nós temos uma grande quantidade de artigos focando para fazer a regeneração de cartilagem, né? De vaso, de outros tecidos moles, de fígado, também de osso, tá? Então, nesse processo chamado, então, de descelularização e recelularização de tecidos. E ainda usando hidrogéis, por exemplo, que é uma outra ferramenta muito interessante e muito usada na engenharia de tecidos. Nós temos, assim, um estudo, né, que mostrou que, por exemplo, quando nós usamos hidrogel em engenharia de tecidos, nós tínhamos 653 artigos publicados naquele momento do nosso paper, né? Sendo que grande maioria também é osso, também cartilagem, vários outros tipos de tecidos. Agora eu queria falar um pouquinho para vocês do uso da nanotecnologia, que é uma ferramenta bastante interessante e que também tem sido usada na engenharia de tecidos. Lembrando que a nanotecnologia é uma ciência que vem da física e da química inicialmente, posteriormente entrou na área biológica, iniciando seus estudos na área de drug delivery, né, de liberação de fármacos de forma lenta e controlada, e depois só é que entramos na área de engenharia de tecidos. E aí nós trouxemos para o Brasil, então, né, ajudamos a trazer para o Brasil, essa tecnologia associando com células-tronco, então, através de uma técnica específica chamada de eletrospinning ou eletrofiação, que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas só lembrando, então, o que é nanotecnologia, né? A nanotecnologia vem do grego, que quer dizer anão. E é uma ciência relativamente nova. O termo nanotecnologia surgiu apenas em 1960. Não é um termo bastante recente, digamos assim, né? E ele é na menos 9 metros, ou seja, são estruturas muito pequenas, por isso o termo nano, né? Mas o termo nanotecnologia, na realidade, foi começado a usar realmente em 74. Então, realmente é uma tecnologia bastante recente, podemos dizer assim, para uso, por exemplo, na medicina também, né? E quanto a artigos publicados usando nanotecnologia, por exemplo, nós temos um estudo aqui de 2000 até 2012, né? Por exemplo, nós fizemos outros estudos, mas só usando nanotecnologia, esse artigo foi publicado, onde tinha 7.581 artigos publicados, né? E agora, nós podemos ver um outro estudo onde usou o termo, por exemplo, nanopartículas, que é uma forma também de produzir partículas na escala nanométrica, portanto, nanotecnologia, ou de nanopartícula usada com propósito médico. Então, aqui nós temos uma avaliação do número de artigos publicados usando essas nanopartículas ou apenas para propósito médico, né? Então, cada vez mais está crescendo esse estudo em todo o mundo, né? Não só no Brasil, obviamente, em todo o mundo, o interesse por essa área de nanotecnologia e nós também o interesse dessa área para a engenharia de tecidos, tá? Se nós olharmos aqui esse ranking, por exemplo, que foi feito um estudo há algum tempo atrás, de nanotecnologia em 2016, por exemplo, olha a quantidade de artigos, né, ou de interesse que existia, então, ao redor do mundo, né, baseado nesses artigos publicados. Na China, tinha 34,5% dos artigos publicados, aquele ano foi na China, 16,25% nos Estados Unidos. Nós podemos dizer assim, né, que nós estamos ainda nesse ranking, né, mas estamos lá com 1,8% apenas dos artigos publicados no mundo,
mas pelo menos nós aparecemos nesse ranqueamento, né? Já é um passo bem importante, né? Nós estamos entre os 20 principais países do mundo que produzem artigos, que produzem tecnologia ou pesquisa, né? Mais na área de nanotecnologia. Bom, e também se nós pensarmos no investimento global que tem sido feito no mundo, tá? Por exemplo, em bilhões de dólares, nós vamos ver aqui nesse gráfico também que tem crescido exponencialmente quase, né, o investimento, né, em pesquisa, em tecnologias, em aplicação em pacientes na área de nanotecnologia, tá? Bem, então, dentro da nanotecnologia, que tem muitas técnicas diferentes, nós podemos citar uma delas, que é o chamado eletrospinning, ou em português, eletrofiação, tá? O que consiste o eletrospinning, né? Aqui eu estou mostrando, por exemplo, dois equipamentos, né? O que foi o primeiro equipamento que nós tivemos no laboratório e o equipamento mais novo, digamos assim, já foi comprado há alguns anos, mas o mais moderno, né? Então, que seja mais simples, que seja mais moderno, ele tem algumas diferenças aqui que não cabe ficar explicando, obviamente, mas o objetivo dele é produzir o quê? É produzir um scaffold, né? Um scaffold que vai ser usado daqui a pouco, né? Por exemplo, na engenharia de tecidos, vai ser cultivado com células, por exemplo, em laboratório. Esse scaffold, ou biomaterial, ele é produzido da seguinte forma. Ele tem, por exemplo, né? Aqui nós temos um sistema onde nós temos uma voltagem aqui muito alta, né? Nós temos a ponta da agulha aqui, né, o eletrodo aqui positivo, negativo aqui, a placa coletora, e vai começar, a gente prepara uma solução polimérica aqui, tá? Nós usamos um polímero, geralmente nós trabalhamos com os poliésteres, né, tem vários tipos, PLGA, PDLLA, e o PCL, né, policarbolactona, etc., que são biocompatíveis e biodegradáveis, são o que a gente chama de FDA positivo, ou seja, aprovados pelo FDA, né, para uso, por exemplo, em humanos, e nós misturamos ele, porque ele precisa ser dissolvido, obviamente, num solvente orgânico. Bom, aqui nós trabalhamos com uma alta voltagem, né, esses solventes são voláteis, então no momento que começa um gotejamento aqui, que vai ter uma bomba peristáltica aqui, que vai começar a empurrar essa seringa onde nós colocamos essa solução polimérica, vai começar a fazer o que a gente chama de chicoteamento, né? Por isso, parece, né? Por isso vem o eletrospinning também, né? Então, começa a fazer a formação sai uma gota, né? Uma gota ali daquela agulha, e começa a fazer esse chicoteamento, e daí começa a evaporação desse solvente. Quando começa a evaporar o solvente, nós teremos como resultado, então, uma fibra, ou uma nanofibra, né, que vai, então, se transformar numa estrutura sólida, evaporou o solvente, e vai começar a fazer umas fibras muito pequenininhas, por isso são nanofibras. Mas podemos fazer também microfibras, né, nós podemos regular os parâmetros para que eu tenha tamanhos maiores ou menores de fibras. Então, eu posso formar nanofibras, e elas vão começar a ser coletadas nessa placa coletora metálica aqui. É o mesmo princípio do outro, só que aqui é um sistema mais fechado, com temperatura controlada, com umidade controlada, que tudo isso influencia, né? Muito mais seguro, etc. Mas o sistema do eletrospinning é o mesmo, o princípio é o mesmo. Formar, então, essas fibras, que seja nano ou microfibras, que vão começar a formar aqui. A questão é que essas fibras começam a ser formadas, né, em escalas, por exemplo, pequenas, né? E elas têm várias tecnologias, na verdade, ou várias variações que nós podemos aperfeiçoar ainda mais esse eletrospinning. Eu vou só citar algumas, digamos assim, algumas aperfeiçoamentos dessas técnicas, né? Por exemplo, o co-eletrospinning. Nós temos o eletrospinning, como eu mostrei, que vai sair uma fibra, mas nós podemos fazer um co-eletrospinning, tá? Que daqui a pouco eu vou mostrar alguns exemplos ali, tá? Nós também podemos fazer uma associação do eletrospinning com uma outra técnica chamada electrospraying, que é uma técnica mais antiga ainda. Nós podemos usar o eletrospinning, por exemplo, para fazer a incorporação de fatores de crescimento ou qualquer outras moléculas, né? Inclusive, em outras áreas, né? Esse eletrospinning é usado em diversas áreas, não é só biológica, obviamente, é usado na física, na química, na agricultura, por exemplo. Pode-se incorporar moléculas, pode-se incorporar vírus, pode-se incorporar bactérias nessas fibras, né? Dependendo do uso que se quer. Tá? E nós podemos também fazer fibras alinhadas. Tá? Eu vou mostrar um pouquinho dessas variações, digamos assim, do nosso eletrospinning. Então, como eu mostrei aqui, ó, começa essa questão do chicoteamento e começa a formar essas fibras lá naquela placa coletora, tá? Que veio dessa solução polimérica aqui. Tá? Essas fibras são muito finas. Como eu disse, nós podemos variar, né, o tamanho baseado nos parâmetros que a gente escolhe. Bom, isso é uma variação muito química, né? Tem base muito química, um estudo muito químico que tem que ser feito aqui, né? Por exemplo, qual é o ideal
qual é o solvente ideal, qual é o polímero ideal que eu vou usar. Então, é muita base de conhecimento químico para poder definir, então, a receita de bolo, digamos assim, que eu vou usar. Dependendo do que eu usar, eu vou ter um produto ou outro, um pouquinho diferente. Eu posso regular, por exemplo, o solvente que eu vou usar, a distância da agulha, né, que vai sair a primeira gota ali, para a placa coletora, tudo isso muda, as voltagens que eu vou usar. Então, são parâmetros que nós precisamos ajustar para aquilo que nós desejamos fazer como scaffold, né? Então, eu posso fazer um scaffold com fibras na escala de nano ou na escala de micro. Então, pode ser nanofibras ou microfibras, né? Então, eu posso variar muito, né? Isso dependendo do que você quer. Com isso, por exemplo, eu vou ter estruturas desse tipo. Aqui nós temos um fio de cabelo ao fundo e as nanofibras aqui mostrando, né, como ficaria, né, em comparação ao tamanho de um fio de cabelo, tá? Um fio de cabelo tem 80 micras de diâmetro, né, e as nossas nanofibras aqui podem variar de 50, 100, 500 micras de diâmetro, pode ser nanômetros, quer dizer, né, 50, 100 nanômetros, ou pode ser também 1, 2, 3, 4 micras, ok? Depende do que a gente quer. Então, na realidade, ela imita muito, realmente, a nossa matriz extracelular, essa estrutura. Porque a nossa matriz extracelular é formada naturalmente por fibras, né? Vários colágenos, por exemplo, outros tipos, que eles têm um tamanho que varia de 50 a 500 nanômetros. E nós podemos fazer fibras muito pequenas assim, de 50 nanômetros, de 500 nanômetros, de 1 micra, de 2 micras, assim por diante. E aqui está mostrando essa estrutura das nanofibras, né? Com células-tronco mesenquimais interagindo no meio dessa malha. E olha só, vamos observar que interessante aqui. Aqui nós temos uma estrutura que imita muito uma teia de aranha, né? Na realidade, ela é muito parecida com essas teias de aranha. Isso é muito importante, porque ela tem bastante porosidade também. Isso é importante para a oxigenação e nutrientes poderem passar. Pode-se fazer, digamos assim, materiais desse tamanho. Claro que não com uma máquina daquelas que eu mostrei para vocês, mas nós podemos trabalhar com estruturas grandes, nesse estado, por exemplo, né? Ou pequenas. Seria fantástico nós imaginarmos produzir um substituto cutâneo dessa forma. Parece um tecido, né? Poderia ser um tecido humano, por que não? Isso tudo depende muito do aparato também que nós usamos, tá? Mas o desafio não é o tamanho do scaffold que a gente faz, é sim poder fazer um scaffold que realmente possa se integrar ao corpo, tá? O tamanho é uma questão só de ter equipamentos melhores, tá? O desafio é poder fazer, mesmo em escala menor, o ideal, né? E nós temos diversas variações dessa técnica. Por exemplo, nós podemos usar, como eu falei, um eletrospray, que eu vou fazer um spray de células, por exemplo, né? Posso fazer nanopartículas também usando isso. Eu posso fazer o electrospinning, como eu disse, só formando o scaffold, né? Ou eu posso fazer já o scaffold com células no meio. Então, eu tenho essas opções. Nós podemos fazer o que nós chamamos de eletrospinning coaxial, que é um pouquinho diferente, por exemplo. A nossa agulha aqui, ela geralmente são duas agulhas, uma que vai ter um produto que vai formar o core, né, a parte central, e o outro é o core shell, que nós chamamos, tá? E um outro que vai formar a parte externa, a shell, a casca. Então, nós geralmente escolhemos uma solução, né, com polímero, que vai fazer a parte externa, para proteção até. E internamente nós usamos, por exemplo, algo que nós precisamos incorporar e que seja muito lábil, por exemplo, fatores de crescimento. É muito difícil você incorporar fatores de crescimento, por exemplo, nesse sistema aqui, de só misturar a solução polimérica com solvente e colocar fator de crescimento. Ele degrada muito rapidamente, ele tem que ter uma proteção a esse fator. Então, o sistema de eletrospinning coaxial é o melhor que existe, por exemplo, nas variações do eletrospinning, para incorporar esses fatores de crescimento. A incorporação, a capacidade de incorporação, né, é muito maior quando se usa, por exemplo, eletrospinning do que comparando com a outra forma, né? Nós podemos fazer eletrospinning de emulsão. Então, tem várias variações, digamos assim, desse eletrospinning que nós podemos aperfeiçoar para ter um produto final, um biomaterial mais adequado, dependendo do que a gente quer, né? Aqui, por exemplo, é a mistura do eletrospinning com o eletrospray. A gente pode fazer assim também. Em vez de formar aquele scaffold e depois cultivar as células, a gente pode, à medida que vai formando o scaffold, então aqui, ó, eu tenho a solução polimérica fazendo aquele chicoteamento, formando as nanofibras e depositando essas nanofibras na nossa placa coletora metálica, mas à medida que eu vou fazendo essa formação de nanofibras, fibras muito pequenininhas, eu tenho uma outra boa peristáltica que está aqui fazendo uma injeção de células através de uma suspensão celular. Então, ele injeta, ele faz um eletrospray dessas células. Então, essas células vão se incorporando no meio dessas nanofibras à medida que
o scaffold está sendo produzido. Então, aqui eu tenho, de fato, né, garantia de que eu tenho 3D aqui, e a incorporação das células em todas essas camadas. Porque parece que é fininha aquela camada, mas na realidade são milhares e milhares de fibras que eu tenho ali, né, quilômetros de fibras que eu tenho ali, todas depositadas, e as células vão se intercalando, como se fosse vários níveis como se fosse níveis de células ou nível de tecido, né? Aqui, então, mostrando o coiled spinning, o que é possível de fazer. Então, nós teríamos uma agulha, né, uma seringa e uma agulha. Então, elas vão se interagir nesse final aqui, porque, obviamente, eu preciso incorporar o que está aqui dentro na solução polimérica. Então, eu teria a solução polimérica aqui, ou, por exemplo, um polímero, um poliéster com solvente, né, para poder evaporar depois e virar fibra. E aqui, aquilo que eu quero incorporar no meio, seja fator de crescimento, seja uma droga, seja proteína, vírus, bactérias, tá? Então, é uma estratégia bastante interessante. E nós podemos também formar fibras alinhadas, por exemplo, tá? Aqui está mostrando também outro sistema de eletrospray, né? Mas eu posso usar, por exemplo, também esses rotores aqui, né? É um rotor giratório, que muito rápido, com uma rotação muito rápida, que no momento, por exemplo, que eu estiver fazendo um próprio electrospinning, aqui pode ser eletrospray, mas pode ser um electrospinning, essas fibras vão ficar alinhadas. Então, em vez de ela ficar, né, naquele formato de teia de aranha, como nós mostramos antes, ou seja, as fibras randomizadas, elas podem ficar totalmente alinhadas. Isso pode ser uma estratégia muito importante, muito interessante para, por exemplo, quando nós falarmos de regeneração de tecido nervoso, né? Por exemplo, é muito importante a comunicação de células neuronais, tá? Então, seria isso aqui, ó. Aqui as fibras randomizadas, né? Esse lado aqui. E aqui as fibras alinhadas. Bom, então eu queria mostrar um pouquinho para vocês alguns trabalhos que nós estamos fazendo no nosso laboratório. Tá? Por exemplo, um deles é justamente vendo a influência dessas fibras, que podem ser randomizadas, que é o normal, ou essas fibras alinhadas ou orientadas, né? Então, nós fizemos um estudo e nós vimos algumas vantagens, sim, dependendo do que se estuda, obviamente, dependendo do tipo celular, quando as fibras elas têm esse formato de fibras alinhadas, tá? Também eu queria mostrar para vocês alguns outros sistemas e algumas outras vantagens que nós temos em relação a esse core shell, como nós falamos, né? Então, nós temos, por exemplo, a capacidade de incorporar diversos tipos de produtos, como fatores de crescimento, como eu mostrei anteriormente, e proteger esses fatores de crescimento. Isso para drug delivery é também muito importante, né? Para a liberação controlada de medicamentos. Tem medicamentos que eles podem se degradar mais rapidamente, enquanto que nesse sistema core shell, né, o sistema do coiled spinning, ele pode ser protegido e ter depois uma degradação lenta e mais funcional, digamos assim, liberando essa droga, esse medicamento, o fator que seja, de forma mais lenta. Uma grande área de estudo do nosso laboratório também é a lesão raquimedular, né? O estudo da tentativa de regenerar um tecido lesado de um paciente lesado medular, ou seja, né, a lesão de medula espinal, né? É um número muito grande de pacientes ao redor do mundo que, infelizmente, né, estão confinados a uma cadeira de roda, né, que sofreram uma lesão de medula espinal. Né? Por exemplo, nós temos esse dado aqui de 2017, que temos 2,5 milhões de pessoas, né, no mundo. No Brasil, tá, nós temos casos bastante graves, né, e um número bastante alto, obviamente, principalmente acidentes de carro, mas, por exemplo, nós temos 40 novos casos por ano, por milhão de habitantes no Brasil. Isso dá ao redor de 6 a 8 mil novos casos por ano de pacientes, de pessoas, né, de cidadãos brasileiros que sofrem uma lesão medular e que estão, então, confinados hoje a uma cadeira de roda, né? Seja a lesão que leva a uma paraplegia ou uma tetraplegia, né, dependendo do tipo de lesão, né? Então, assim, nós estudamos já há bastante tempo, há mais de uma década, né, a tentativa de usar essas estratégias para tentar a regeneração dessa lesão da medula espinal, tá? Então, nós temos alguns artigos publicados já nessa área, tá? Então, muitos desses artigos usam, por exemplo, os dentes, que a gente chama de, popularmente chamados dentes de leite, né? Mas os dentes descidos, né? Que é uma fonte muito rica, vai fora. A gente gosta de usar muito aquilo que se descarta nos hospitais, justamente para não ter que coletar, por exemplo, medula óssea de paciente. Não tem sentido sair coletando o mesmo sangue periférico, se tivesse muita célula mesenquimal, que não tem, né? Mas coletar sangue de paciente ou medula de paciente não se pode sair coletando isso se não for o foco realmente de uma pesquisa aprovada, randomizada, muito grande, que tem uma justificativa ou um tratamento. Então, a gente tenta usar muito materiais que são descartáveis naturalmente, né? Como o cordão umbilical, como os dentes de leite, etc. Né? Então, nós temos trabalhado bastante com os dentes descidos,
Nós temos alguns artigos publicados na área, mostrando realmente se essas células desses dentes, né, muitas vezes usando só as células, ou muitas vezes usando o biomaterial junto, para tentar regenerar essa lesão por contusão, por exemplo, que aconteceu na medula espinhal. Nós usamos em ratos, né, em ratos nós temos esse modelo, que é o modelo consagrado, que chama BBB, né, uma escala de BBB, onde nós conseguimos, por exemplo, avaliar se aquela estratégia terapêutica que foi proposta conseguiu melhorar a recuperação de movimentos daqueles ratos. Tá? Então, nós temos aplicação, por exemplo, de microfibras coaxiais, né, onde nós incorporamos fatores de crescimento nessa microfibra, tá? Para tentativa, então, da regeneração dessa medula espinal. Aqui, por exemplo, mostrando esse sistema de electrospinning, ou spinning coaxial aqui, onde nós temos, então, a parte central, né, onde nós vamos colocar o fator de crescimento, então vamos proteger esse fator de crescimento, né, nesse core aqui, e nós temos a parte externa, que é a fibra propriamente dita, que vai ser formada e que vai permitir, então, que ela se solidifique depois, devido ao solvente orgânico. Então, nós vamos ter as fibras, do mesmo jeito que nós tivemos antes, né, porém com fatores dentro. Isso vai ser uma liberação mais controlada, né, vai proteger esse fator de crescimento, é uma estratégia muito interessante. É uma técnica bem difícil, bem mais difícil fazer, digamos assim, o coaxial do que o LED spinning convencional, tá? Precisa realmente de um aparato muito bom por causa desse sistema aqui de introduzir uma seringa, né, dentro de outra, na realidade. É isso que a gente está fazendo aqui, né? A gente está interagindo com duas seringas aqui, tá? Bom, e nós temos vários outros artigos também na área de lesão de medula, por exemplo, usando nanopartículas, né, de galantamina ou de outros componentes também. Tá? Então, nós já publicamos alguns trabalhos, onde nós mostramos que, por exemplo, a galantamina tem ajudado na melhora, né, na recuperação desses ratos lesados medulares. Tá? Por exemplo, esse estudo aqui mostra que nós temos aqui uma recuperação interessante desses ratos, por exemplo, se nós compararmos aqui, tá? O ratinho apenas com a lesão, né, a spinal cord injury aqui, tá? E o ratinho que teve a aplicação, por exemplo, de galantamina, tá? Seja galantamina aqui ou aqui. E o nosso controle, né, aquele controle é sempre o que não teve lesão. Nós também podemos usar, por exemplo, essas estratégias para produzir substitutos de nervos para nervo periférico, por exemplo, para a regeneração de nervos. Esse aqui é um outro trabalho de uma outra aluna, cujo objetivo dela era construir esses conduítes aqui. Né? Um conduíte bem interessante, que nós tentamos regenerar, então, nervo periférico, e também modelos de ratos no laboratório. Tá? E vários outros estudos que nós temos feito, né, na realidade, não é só na área de neuro, né, nós temos regeneração de osso, né, regeneração de pele, de cartilagem, né, por exemplo, nós temos o uso de vários tipos de células, né, muitas vezes não é só a célula-tronco que nós usamos, e nesse outro trabalho aqui, por exemplo, o objetivo era nós produzirmos um substituto vascular, né, também uma doutoranda no laboratório, cujo objetivo é produzir um substituto de vaso, né. E ela também usou bioreatores aqui, olha só que interessante, nós podemos produzir usando bioreatores, né, e usando também essas estruturas cilíndricas aqui para produzir algo que seja o máximo similar possível com esses vasos, né, que é obviamente que a gente precisa imitar o máximo possível o que acontece no corpo humano. Então aqui a gente consegue produzir uma estrutura semelhante, digamos assim, a um vaso, né. Nós temos uma parceria muito interessante com o Japão, onde a gente manda os nossos scaffolds para ele e eles estão testando um modelo lá de vaso, porque realmente trabalhar com vaso em rato não é muito fácil, né? Eles já têm um modelo bem estruturado, né? Bom, na realidade, nós temos, então, também variações, né, do laboratório, que nós estudamos com outras técnicas, né? Por exemplo, em parceria, principalmente com o grupo do CTI, né, o grande grupo do CTI, que o professor Rodrigo, inclusive, até pouco tempo atrás, era pesquisador fundamental do CTI, o professor Jorge, né, o doutor Jorge, que é o coordenador do CTI hoje, de Campinas, né, um grande centro, e em parceria com eles, nós fazemos o uso dos scaffolds 3D que eles produzem pela impressão 3D, e nós incorporamos isso com células, ou às vezes até fazemos eletrospinning junto, né, para dar uma melhoria, digamos assim, biológica, que a célula gosta muito do eletrospinning, às vezes só a estrutura 3D é um pouco dura para a célula se desenvolver, mas fazer um híbrido disso é muito interessante, nós temos feito isso muitas vezes, tá? Aqui também mostrando uma regeneração óssea, tá? Esse aqui é produzido só por eletrospinning ainda, mas nós podemos fazer eletrospinning junto com impressão 3D, por exemplo, né? Produzir um substituto por 3D e colocar eletrospinning junto. Esse aqui foi um scaffold produzido só por eletrospinning. Ok?
Bom, então nós temos, assim, ó, a capacidade de usar outros tipos de materiais também. Esse outro trabalho aqui, ele usa os vidros bioativos, né? É muito interessante, né? Outros materiais que se pode estudar e que se pode ter várias propriedades interessantes, né? Inclusive antimicrobiana, etc., que nós podemos também desenvolver no laboratório, tá? Como eu disse, a regeneração de órgãos e tecidos usando, por exemplo, um tecido já, o arcabouço, ou a arquitetura de um tecido natural, só que descelularizado, é muito importante, né? E recelularizar esse tecido. Por exemplo, aqui em fígado, né? Você pode recelularizar totalmente um organismo, que é o fígado, e tentar recelularizar agora com as células do paciente. Então, esse é o objetivo, para que evite rejeição, evite outras células, né? Sendo levadas para lá. Então, aqui é uma estrutura do nosso laboratório, né, onde nós temos esses bioreatores, e aqui nós temos, então, uma traqueia de porco, né, que foi descelularizada, e depois a gente tenta recelularizar. E também trabalhamos com o fígado de ratos, né, e outros órgãos que nós tentamos recelularizar depois com as células que nos interessam, que o objetivo é esse, né, ter células que sejam compatíveis com aquele organismo que vai receber essa estrutura. Por fim, então, eu queria falar um pouquinho da impressão 3D, que obviamente não é o grande foco do nosso laboratório, é o grande foco do professor Rodrigo, né, e do professor Jorge, do CTI, graças a essa ótima parceria que nós temos já há bastante tempo, né, Rodrigo? Nós temos, então, recebido alguns scaffolds produzidos por impressão 3D do CTI, e nós temos trabalhado com esses scaffolds, às vezes com células diretamente ligadas a esse scaffold, como é esse slide aqui, mostrando células-tronco mesenquimais crescendo nesses scaffolds, tá? Muito interessante. Mas muitas vezes nós usamos um híbrido, ou seja, nós colocamos o nosso produto, nosso biomaterial produzido por eletrospinning em cima desse scaffold 3D para dar, digamos assim, um tecido um pouco mais macio para aquela célula se acomodar, digamos assim, crescer mais adequadamente, imitando um pouco mais o tecido natural, justamente devido à questão de ser mais semelhante à matriz extracelular. Então, é muito interessante também essa tecnologia. E, mais recentemente, nós incorporamos no nosso laboratório a bioimpressão. Eu não quis me meter na área de 3D, propriamente dita, porque já temos fantástico, né, tecnologia do CTI, a gente vai continuar com essa parceria, então não precisamos ter uma impressão 3D propriamente dita no laboratório, mas a bioimpressão é uma tecnologia mais nova, mais recente, nós adquirimos, então, essa bioimpressora 3D, né? E com isso, então, nós podemos produzir também esses scaffolds já com células junto. Então, qual é a diferença da impressão 3D ou da bioimpressão 3D? Né? A impressão 3D, obviamente, vocês vão ter fantásticos pesquisadores aqui explicando sobre isso, né? Mas a impressão 3D, ela não visa colocar células, até porque a metodologia de construção desses scaffolds é diferente, né? As células não sobreviveriam, digamos assim, a esse processo. Mas na bioimpressão é justamente para tentar fazer, pelo processo de impressão 3D, a associação com a possibilidade da célula permanecer viável ali. Então, por isso é fundamental, o primeiro passo que se faz antes de fazer o bioimpresso é fazer a biotinta. O que compreende a biotinta, então? Uma estrutura viva, que são as células, junto com aquele veículo, digamos assim, que vai ser aquilo que vai formar, então, o bioimpresso. Né? No caso, então, a impressão 3D, já incorporando aquelas células. Então, a metodologia é muito interessante, promissora ainda, começando no Brasil, mas estamos começando sim, né? Esperamos bons resultados daqui a pouco. Bom, eu vou encerrando, então, a minha apresentação, né? Como eu disse, foi uma honra estar aqui com vocês, né? Obviamente que eu preciso agradecer os órgãos financiadores de pesquisa, né, do nosso laboratório, FINEP, CNPq, CAPES, FAPERGS e o nosso Instituto de Pesquisa com células-tronco. Agradecer, obviamente, toda a equipe do nosso laboratório, né? Eu deixo à disposição aqui as mídias sociais que nós temos do Instituto, né? Do Instituto de Pesquisa por Células-tronco, Facebook, Instagram, o meu e-mail. Então, qualquer comunicação que queiram, né? Vocês podem pesquisar também pelo nosso site, tem bastante informação atualizada sobre o assunto. Estamos à disposição, a nossa equipe está sempre ali, sempre à disposição de responder as perguntas. E eu gostaria, então, de sugerir para os membros desse fantástico evento, né, que se quiserem interagir um pouquinho, né, nas questões, para testar, obviamente que isso é só um plus a mais, né, é um anexo, digamos assim, mas fica livre para vocês alguns links aqui que nós criamos, tá? Que é algum link aqui para fazer perguntas e vocês responderem, até para ver, né, se a gente... um conhecimento um pouquinho além do que a gente conseguiu falar aqui nos 45 minutos, né? Então, um pouquinho de medicina regenerativa, né? Tem né, é uma questão que vocês fazem um teste interativo. Nós colocamos uma versão em português ou em inglês, né? Para quem quiser, então, acessar o link em inglês. Então, em 4 grandes áreas aqui, que foi um pouquinho o que a gente falou, né? Então, quem quiser fazer
Esse testezinho é bem interessante. Então, na área de medicina regenerativa está aqui, na área de nanotecnologia, português e inglês, na área de eletrofiação, eletrospinning, e na área de bioimpressão. Tá? E depois eu agradeceria muito se vocês pudessem fazer uma avaliação desse teste, porque realmente são plataformas novas que nós estamos desenvolvendo no laboratório, e seria muito importante o feedback de vocês, tá? Para a gente poder aperfeiçoar cada vez mais. E também, como eu disse, então, estamos à disposição. Tá? Então, muito obrigada novamente, professor Rodrigo, professor André, toda a comissão organizadora desse evento. Foi uma honra estar aqui com vocês. Patrícia, bela apresentação, como sempre um privilégio ouvir de você todo esse conhecimento e sua bagagem, né, nessa área de células-tronco, de nanotecnologia, né, e o eletrospinning também como uma ferramenta para a nanotecnologia, né, e depois também, há alguns anos, quando a gente teve um primeiro contato, né, nos trabalhos aí, também podendo oferecer um pouco da impressão 3D, e fico muito contente, né, que você continuou aí nesses trabalhos e agora está se aventurando com toda a propriedade na bioimpressão, né. Então, assim, você como uma referência, né, nas células-tronco no Brasil, pelo Instituto, por todos os trabalhos que você já fez, vem fazendo, esse trabalho com a eletrospinning que a gente acompanha, com toda também o respaldo do professor Dr. Joaquim Wendorf, né, que passou um bom tempo aí com vocês também. Então, isso foi, a gente vê depois de tantos anos aí os resultados tão interessantes, né. O que eu queria rapidamente colocar para você é como você tem visto isso, como são as perspectivas aí do seu grupo nos trabalhos unindo-se aí a tecnologia de eletrospinning, que é uma tecnologia muito antiga, porém muito importante e que vem sendo muito utilizada ainda, e a bioimpressão. Vocês estão tentando conectar isso de alguma maneira? Sim, né? Na realidade, nós sempre podemos pensar nos escafos híbridos, né, Rodrigo? Que nós já começamos, por exemplo, com vocês, né? Então, usando a impressão 3D e a bioimpressão, né? Na realidade, a bioimpressão nós estamos ainda começando, nós estamos há 1 ano com a bioimpressão, ainda estamos aprendendo, digamos assim, a parte da biotinta, por isso que eu não trouxe resultados ainda, né? A fazer a biotinta, porque eu acho que os principais problemas, digamos assim, que nós vamos enfrentar, que o mundo inteiro enfrenta, é justamente fazer essa biotinta adequada. Porque nós temos que fazer um bom veículo para que essa célula se mantenha viva, se mantenha viável essa célula, para que possa, de fato, fazer o bioimpresso, né? Aquele escapo de bioimpresso. Mas, sem sombra de dúvida, existem várias formas de interagir, por exemplo, com a área de eletrospinning, que nós já consagramos isso no laboratório, já há mais de 10 anos nós trabalhamos com essa técnica, que dá para associar, sim, esses escafos, né? Fazendo escafos híbridos, etc. Mas a bioimpressão também é uma técnica muito interessante, nós estamos apostando muito nesse novo desafio do laboratório, 1 ano, mas mais de 1 ano, só que com essa pandemia tudo mais ou menos parou esse ano, né? Mas nós estamos apostando bastante com uma tecnologia muito interessante. E a fabricação das biotintas é fundamental, é o primeiro passo importante. Perfeito. Nosso tempo está um pouco curto agora, Patrícia, mas eu deixo aqui, você já deixou todos os contatos também, gostaria de reforçar aí para que os participantes pudessem realizar essa pesquisa que vocês disponibilizaram, não é? Se precisarem de mais detalhes também podem entrar em contato com a nossa organização, e fico muito feliz, realmente muito honrado aí com a sua presença, esperamos ter várias outras oportunidades no futuro, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço.